Bom dia a todos. Bom dia! Que a paz de Jesus esteja conosco hoje e sempre, nos envolvendo com muita alegria, com muita amorosidade, com muita união e muita fraternidade. Nós queremos desde já agradecer a presença de todos, esse calor, esse amor, essa dedicação, nessa união de todos nós que aqui nos encontramos. Nós queremos agradecer desde já também a Seara de Jesus, na figura do Rui Resch aqui presente, dirigente da casa, por mais uma vez acolher esse ano o Encontro Espírita Paulista 2026, aqui no Polo Baixada Santista e Vale do Ribeira, estendendo nossa gratidão, Rui, a todos os colaboradores da casa, todos os voluntários, a diretoria, leva a nossa gratidão por cederem o espaço mais uma vez para a realização do encontro, tá? Nós queremos agradecer também Elson Camille, que esteve conosco aqui, harmonizando, contribuindo com a música, com a arte, com o seu amor. Obrigado, Elson. Muito obrigado pela presença, por estar aqui com a gente. Nós queremos também agradecer, é claro, a Deus pela oportunidade de estarmos aqui hoje, né? A Jesus, aos benfeitores espirituais. Certamente estamos envolvidos em companhias muito amorosas, tanto desta casa quanto das casas em geral. Nós iremos iniciar então com a nossa prece, convidando o Rui Resch, dirigente da casa, então, nosso anfitrião, né, representando os anfitriões aqui, para fazer a prece inicial. Na sequência, nós teremos o intercâmbio mediúnico com a espiritualidade, tá? É só a prece? Isso. Na sequência, depois, o intercâmbio com outro... Depois eu posso falar? Claro. Deixa eu ver se esse microfone. Primeiramente, bom dia! Quando me convidaram para fazer a prece, eu falei, eu sou tímido, eu não sei fazer aquelas preces bonitas que eu vejo a Maristela fazendo, outras pessoas fazendo preces tão bonitas. Eu falei assim, eu só sei a prece das fraternidades. Eu falei, então fala. E a Seara, a maioria das pessoas da Seara também conhecem. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. E o mundo precisa de muita mudança, muito amor, muita oração, não é? Obrigado, Rui. Nós vamos agora envolver nosso amigo João Carlos em muita luz, pedindo a ele que sejam o bem, sejam o equilíbrio, sejam a paz que Jesus vos deu, a paz que cada um trouxe dentro de si para esta reencarnação. Façamos esta reflexão, olhemos para a nossa vida até o dia de hoje e percebamos que, embora este mundo esteja em grandes processos de transformação, nós somos, cada um de nós, pequenas sementes, pequenas gotículas de luz, que têm a finalidade, que têm a responsabilidade, que têm a alegria de ter esta responsabilidade, de num mundo de provas e expiações, consciente das suas provas e expiações, fazer luz com alegria, ter o otimismo nos olhos e a calma e a serenidade no coração, porque sabe que bom que a tempestade chegou, pois ela vai higienizar o mundo, ela vai propiciar, após o seu fim, um mundo de paz e de harmonia.
vivamos com alegria as turbulências e as tempestades, porque nos preparamos para elas, porque sabemos que elas existem em nossa vida e sejamos luz para guiar a humanidade, para que ao final da tempestade todos nós estejamos dignos de vivenciar o mundo novo que já se manifesta e que já existe no plano espiritual. Muita paz, muita alegria em vossos corações, que esta reunião, que este encontro seja um encontro de almas, de coração e de fraternidade. Muita luz a todos vós. Que assim seja. Que assim seja. Nós, com o coração cheio de alegria, agradecemos a presença entre nós, estendemos essa gratidão a toda a equipe espiritual representada nessa mensagem. Nós vamos agora, dando início, então, às falas iniciais dos representantes das instituições que compõem o GEP, que é o Grupo Espírita Paulista, formado pela Aliança Espírita Evangélica, pela Federação Espírita do Estado de São Paulo, pela União Fraternal dos Discípulos de Jesus e pela União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Então, nós vamos chamar aqui na frente os representantes das instituições, começando então pela Aliança Espírita Evangélica, a nossa companheira coordenadora da Regional Litoral Centro, Neuza, a coordenadora da Regional Litoral Sul, Ana Paula. Pela FESP, nós vamos chamar a Adriana Pedrogão. Adriana, será que ela está lá na frente? Bom, então, Cássia. Nós vamos chamando pela União Fraternal a Denise Martins. Denise Martini. E pela USE, a Renata, USE Regional Baixada Santista, Mato Ribeira, e representando a comissão organizadora do encontro, Allan Kardec. Vou passar os microfones então agora para as saudações iniciais. Segura esse aqui para mim. Ela nem disfarçou. Vocês viram, né? Que a Paula nem disfarçou. Bom, eu sou Neuza, eu represento aqui na Regional Litoral Centro a Aliança Espírita Evangélica. Nossa regional, ela tem 15 casas, elas estão no Guarujá, Santos e São Vicente. E nós representamos o movimento da Aliança Espírita Evangélica aqui na regional. Estamos em aliança em diversos países, não só com brasileiros que estão em outros países, mas também dos nativos em outros países que têm buscado o espiritismo, inclusive em lugares bem distantes mesmo. Então, hoje nós temos, por via online, algumas escolas de aprendizes do Evangelho que são levadas tanto no idioma português como em outros idiomas. Então, temos Estados Unidos, França, Espanha, Bélgica, Canadá, enfim, são muitos países espalhados aí e é bom, porque assim a doutrina espírita é levada como luz da humanidade que se apresenta. Obrigada a todos pela presença, sejamos hoje e sempre luz no caminhar daqueles que se aproximarem de nós. Eu vou passar para a Ana Paula, ela me colocou aqui antes, né? Mas ela quis se esconder, mas não vai dar certo, tá? É que você é de Santos, né? Vocês estão recepcionando também aqui, né? Bom dia, pessoal. Sou Ana Paula, sou voluntária do Centro Espírita Caminho da Luz, que fica no Rio de Bastos, em Praia Grande. E atualmente eu estou como coordenadora da Regional Litoral Sul, que vai de Praia Grande atualmente até Peruíbe. Né? Nós tínhamos uma casa em Ilha Comprida, que é bem longe,
né? Mas agora, infelizmente, não se agregam mais a nós, mas então vamos até Peruíbe. E já que a Neuza já falou algumas coisas, né, eu só quero dizer que eu fico muito contente quando eu participo dos cursos, como eu estou participando agora da evangelização infantil com a inclusão, e o quanto que é importante a gente se unir e proporcionar a todos, né, independentemente de segmento, dentro dessas instituições, o aprendizado. Né, o aprendizado, a atualização, e fico muito contente também. Ano passado nós estivemos aqui reunidos e daqui foi retirado um combinado que deu seus frutos no final do ano passado, que foi um seminário sobre comunicação não violenta, que aconteceu no final do ano passado em Praia Grande. E eu espero que esse ano também nós possamos colher frutos do que nós vamos plantar aqui, para o agradecimento de todas as instituições que aqui estão. Tá? Obrigada, gente. Obrigada. Bom dia a todos. Vou passar para ela. E a Deus Pai Celeste, Jesus possa envolver-nos nesse momento. O microfone dá certo. Você quer colocar? A sua luz é mais grossa que a minha. Meu nome é Adriana, eu sou da FESP. Atualmente lá eu estou como diretora da área federativa, como planejamento e comunicação. É um prazer estar com todos vocês aqui. A FESP, na área federativa, é a área que faz a ponte entre a FESP e os centros espíritas, né? Então nós estamos aqui nesse congresso, nesse encontro, muito felizes. Muito microfone. Bom dia a todos, obrigado pela presença. Eu estou aqui hoje como representante do Grupo Socorrista Casa de Francisco, na União Fraternal, e a despeito das diferentes denominações, nós acreditamos que o importante é que estejamos todos juntos, dentro da doutrina, e a nossa casa está buscando focar cada vez mais no estudo e no entendimento da doutrina. E obrigada, e que tenhamos uma manhã muito proveitosa. Obrigada. Misericórdia. Bom dia a todos, gente. Eu sou atrapalhada mesmo, chorona mesmo. Quem já me conhece já compreende esse meu estado. Eu primeiro queria agradecer a presença de todos. É uma alegria ver esse salão tão cheio. O pessoal fala que os espíritas não querem mais participar de evento presencial, mas não é bem isso que a gente está vendo aqui. É muito bom, enche o nosso coração. Primeiro eu gostaria de dar um presente, né, para cada um dos representantes, uma folhinha da nossa USE, com a imagem que foi cedida pelo Museu ACOL, né, do nosso Kardec. Então, vou presentear cada um de vocês. Muito obrigada. Você. Obrigada. E fazer um convite a vocês. O nosso tema de 2026 é Renovando o Centro Espírita. E a nossa USE fará nos dias 19, 20 e 21 de junho, lá no Teatro APCD, próximo do Terminal Tietê, do lado, o 19º Congresso Estadual de Espiritismo, o Centro Espírita no Novo Tempo. Tem tudo a ver com aquilo que a gente está falando. Tem uma companheira aqui que vai participar da roda de conversa sobre os desafios do atendimento espiritual. Ela falará sobre a inclusão no atendimento espiritual. Então, a nossa Thais Ortega. Então, a gente tem muitos momentos de reflexão que vai ser útil para todos nós. A USE, para quem não conhece, a USE, eu sou o presidente da USE Regional da Baixada Santista, temos órgãos locais, que é Itanhaém, Peruíbe, Registro, Vale do Ribeira, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, todos são os nossos órgãos que trabalhamos todos unidos
em prol do movimento espírita. E quem não conhece a USE é a instituição representativa dos espíritas no Conselho Federativo Nacional. Nós trabalhamos incansavelmente, refletindo sobre essas questões que ultimamente vêm aparecendo no centro espírita, como atendimento à criança e adolescente, a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, questões de mediunidade, doutrina. Então, todas essas questões a gente trabalha no Conselho Federativo Nacional para trazer documentos orientativos para as nossas casas espíritas. Porque o nosso trabalho é auxiliar a casa espírita, não determinar o que a casa espírita deve fazer. Porque as casas espíritas têm a sua autonomia, sim. A minha mensagem, na verdade, não é minha. A minha mensagem, Alan, pode segurar um pouquinho? Eu queria trazer alguém que vocês conhecem muito bem para falar conosco hoje. Quem não conhece o livro Religião dos Espíritos, todo mundo conhece? Então tem uma mensagem aqui para os espíritas, então achei muito apropriado, palavra aos espíritas. Como outrora Jesus revelou a verdade em amor, no seio das religiões bárbaras de 2000 anos, usando a própria vida como espelho do ensinamento de que se fizera veículo, cabe agora ao Espiritismo confirmar-lhe o ministério divino, transfigurando-lhes as lições em serviço de aprimoramento da humanidade. Só que eu vou lá para baixo, porque senão vocês vão me dar um ultimato para sair logo. Mantende o cérebro e o coração em sincronia de movimentos. Mas não vos esqueçais de que Divino Mestre superou a aridez do raciocínio com a água do sentimento, água viva do sentimento, a fim de que o mundo moral do homem não se transforme em pavoroso deserto. Aprendamos do Cristo a mansidão vigilante. Herdemos do Cristo a esperança operosa. Imitemos do Cristo a caridade intemerata. Tenhamos do Cristo exemplo resoluto. Saibamos preservar e defender a pureza e a simplicidade de nossos princípios. Não basta a fé para vencer. É preciso que a fidelidade aos compromissos assumidos se nos instale por chama inextinguível na própria alma. Nem conflitos estéreis, nem fanatismo dogmático, nem tronos de ouro, nem exotismos, nem perturbação fantasiada de grandeza intelectual, nem bajulações às conveniências do mundo, nem mensagens de terror, nem vaticídios mirabolantes. Acima de tudo, cultuemos as bases codificadas por Allan Kardec, sob a chancela do Senhor, assinalando-nos as vidas renovadas no rumo do bem eterno. O Espiritismo, desdobrando o cristianismo, é claro como o sol. Não nos percamos em labirintos desnecessários, porquanto ao espírita não se permite a expectação da miopia mental. Sigamos, pois, à frente, destemerosos e otimistas, seguros do dever e leais à própria consciência, na certeza de que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo está empenhado em nossas mãos. Obrigada, gente. Vou passar aqui para o nosso companheiro, Allan Kardec Pita Veloso. Bom dia a todos. Um bom dia a todos. A gente fica muito feliz realmente de estar vendo aqui nesta casa tão cheia, né? Agradecer ao Rui, que sempre foi parceiro, né? O Rui, olha, sendo um evento assim, ele nunca fecha as portas, sempre nos abre as portas. Então a gente já agradece também, Rui, a você e a casa por isso. Mas é muito gostoso ver esse grupo tão grande participando, até porque a gente, no estado de São Paulo, isso deve acontecer no Brasil, tem diversos grupos que acabam formando federativas, eram grupos isolados. Às vezes, no passado, até concorriam entre si. E era uma coisa muito desagradável ver isso no movimento espírita, né? Uma disputa, embora todos com o mesmo objetivo. Então, eu gosto de lembrar que a doutrina espírita é única. Não tem duas doutrinas espíritas. Doutrina codificada. Agora, o movimento espírita é outra coisa. O Emmanuel tem uma frase que eu acho muito bonita, que ele diz assim:
doutrina espírita é Jesus voltando. Movimento espírita são homens trabalhando, o que é muito diferente. Nós, no movimento espírita, temos talentos e defeitos. Nós somos espíritos imperfeitos. Então não é fácil você fazer um movimento perfeito com espíritos imperfeitos. Então é provável que a gente sempre tenha dificuldade no movimento espírita, não na doutrina. Então as divergências, os problemas que aconteciam eram no movimento espírita, né? Porque cada um entende de um jeito, pensa de um jeito. Então você vê práticas diferentes. E isso que dava um pouco de divisão no movimento espírita. Quem não acompanhava isso não sabia por que existia, por que tem FESP, Aliança, USE, agora União Fraternal, CEPA, que às vezes as pessoas ficavam confusas com isso, né? Por que não junta todo mundo? Porque tinha algumas diferenças na prática. E essa ideia do GEP é justamente unir o movimento espírita paulista. Independente da prática, a gente tinha 80% de semelhança, 20% de diferença, brigava pelos 20% e não era capaz de unir pelos 80% de semelhança. Hoje inverteu. Graças às novas lideranças, tanto em todos os níveis, a gente percebe que essa ideia reverteu. Mas nós temos orgulho, né, Rafael e Mariana, que a gente faz esse trabalho aqui há mais de 20 anos. A USE e a Aliança fazem trabalhos em conjunto há mais que uns 25 anos, mais ou menos, desde o primeiro mês espírita de Peruíbe, que vai fazer 30 anos. Então, há 30 anos nós já tínhamos essa ideia de unir os grupos, porque ninguém vai dizer que uma outra casa tem que dar passe. Cada um dá passe do jeito que quer. Isso é uma questão de forma, não de fundo. O Espiritismo, Kardec fala, é uma questão de fundo. A questão de forma, cada grupo faz da maneira que entender, né? E aí é uma questão de consenso. Então hoje nós conseguimos fazer um encontro desse tamanho com o pessoal da União Fraternal, da FESP, da USE, eu falei da Aliança. Então, né, de todos esses grupos, e ainda faltam alguns, né? A gente tem questionado ainda que faltam grupos ainda para a gente trazer para esse grupo espírita paulista, né, para o GEP. Porque as nossas diferenças, cada casa faz do seu jeito, né? Não mexendo na essência da doutrina, a forma se vai dar passe antes ou depois da palestra, você fica por conta de cada casa, né? Não tem que ter lá um fiscal para dizer como é que tem que ser feito. Pelo menos assim a gente entende, e a gente vê um encontro desse, pessoal dando, né, tanta coisa positiva, como já foi nos anteriores. Então, eu só tenho que agradecer, viu, Rafael, ao Rui e a todas as instituições que fazem parte disso, e dizer que é esse o caminho, a gente buscar o que une e não o que separa. Obrigado, Alain. Obrigado a todos. Vou convidá-los a retornarem aos seus lugares. Muito obrigado. Nós vamos trazer algumas orientações agora sobre o nosso dia, o nosso encontro. Trazer algumas informações que nós tivemos hoje com muita alegria. 208 inscrições, com representantes de 45 casas espíritas de 8 cidades da região. Então, esse é um movimento que estamos aqui hoje reunidos com muita alegria. E esse movimento acontece não só aqui, ele acontece em outros polos do estado de São Paulo também. Então, tem outros lugares que estão promovendo o litoral norte, São Paulo capital, Sorocaba, região de Campinas. Tem vários lugares no estado de São Paulo acontecendo um movimento como este também, neste dia de hoje, tá? Bom, agora nós vamos nos dividir em salas temáticas, conforme aquelas opções que vocês marcaram na inscrição. No crachá, que todos devem estar usando, tem ali a primeira opção e a segunda opção, tá? Então a gente pede para todo mundo ir para a sala temática que marcou, que escolheu como primeira opção, porque as salas já foram divididas no espaço de acordo com a quantidade de inscritos, ok?
ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim entrece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração, a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Nesse ambiente, descendo sobre nós, virando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, uma alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração, a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta Que é a alegria cristã? Alegria cristã? Alegria cristã. Essa aí dá pra... Você desligou? Somos companheiros, amigos e irmãos que vivem alegres pensando no céu. A nossa alegria de conquistar não fere a Jesus, não fere a ninguém. A nossa alegria é ver o Evangelho e me contagia a criança ao velho, mesmo entre perigo, daremos as mãos, como bons amigos, somos cristãos. Sempre honramos, sempre lavamos, vamos trabalhar com muita alegria, pelo Espiritismo, mas cristianizado, a implantação da paz e harmonia. A nossa alegria vem do Evangelho e me contagia a criança ao velho, sempre perigo, daremos as mãos, como bons amigos, sempre honramos, sempre lavamos, vamos trabalhar com muita alegria, pelo Espiritismo, mas cristianizado, pela
Mas toca. Mas eu vou, né? Com a força da mão eu me ajude a derrubar a barreira da vida que eu venha encontrar. Eu venho pedir a senhora para o campo podem para sustentar. Eu tenho certeza que um dia vou ter que chegar ao ver que nas asas da ordem, na força justo, em todas as coisas, e das fontes, eleva a minha alma, me faz ao perfeito, me leva a saber e está dentro de mim. Oh Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome em favor de tu. Oh Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Pessoal, eu gostaria de apresentar a Ana Cláudia. Ela é professora na nossa escola Meimei, ela é intérprete de Libras, com bastante experiência. Nós estamos fazendo uma experiência hoje que eu espero que dê certo para que a gente possa implantar em todos os eventos. E a minha ideia é colocar também a linguagem de Libras nas nossas palestras, mas a partir do segundo semestre. Talvez eu consiga antecipar, e depende da programação, por causa que o filho dela, ela tem que se deslocar para outra cidade para buscar ele lá. Ana Cláudia vai debutar hoje, aqui na Seara de Jesus. Eu queria aproveitar e fazer um convite a todos vocês. No dia 16 de maio, haverá um seminário no João Cabete. O Rui Resch vai debutar também como palestrante, primeira vez. Ok, então agora sim nós vamos iniciar a relatoria das salas temáticas. Vamos começar com a sala temática Ensino e Estudo, e a Denise, que foi a relatora escolhida pelo grupo, então. 3 minutos, tá? Me corta, senão eu vou ficar 30 aqui. Boa tarde. Eu vou só colocar o que a gente deu início, né, no nosso trabalho, que foram a importância do estudo, né, dentro da doutrina. Então, 3 aspectos que sustentam a doutrina espírita: a ciência estuda a natureza, origem e destino dos espíritos e suas relações com o mundo corporal; a filosofia responde às questões existenciais sobre a vida, a morte, a dor; a religião, o caráter religioso, foca na transformação moral do indivíduo baseada nos ensinamentos de Jesus na prática da caridade. Então, daí a gente viu a necessidade, a importância do estudo dentro da doutrina, que ele tem que ser contínuo, incessante, tem que ser voltado sempre para essa parte do estudo, porque a base principal da doutrina hoje é o autoconhecimento e a reforma íntima.
porque apesar de nós estarmos numa sociedade, nós temos que interagir um com o outro, a nossa reforma íntima, nosso conhecimento individual é muito importante, e a gente só consegue isso através do estudo e da reflexão. Então, coloque em dúvida, questionem, leiam, procurem diversamente, não só dentro da doutrina, em vários aspectos do conhecimento humano, porque todos eles convergem para isso. Foi um estudo que levou a curiosidade, estudo, a dúvida que levou à codificação do Espiritismo, e é nossa obrigação continuar com isso, para que a gente possa se transformar internamente, para que a gente possa ser semente da transformação social, da transformação da sociedade e realmente abarcar o mundo numa unidade, entendendo todas as diversidades, se eximindo de todos os preconceitos, porque os preconceitos só existem porque a gente não tem conhecimento das diferenças. Então vamos buscar esse conhecimento, e dentro do grupo foi o que a gente acabou concluindo. Todo mundo convergiu na necessidade de se estudar, sempre, incessantemente. Então, é isso que eu quero dizer. É que eu acho que é isso que foi a conclusão do grupo de forma geral. Tá? Obrigada, espero que eu tenha me feito entender. E tem alguma coisa mais? Não. Então, obrigada, viu, gente? Obrigado, Denise. Obrigado a todos que contribuíram no grupo de estudos e ensino. Nós vamos passando, então, agora para a assistência espiritual. Renata já está aí, e a Neuza. Oi, gente. Dentro da assistência espiritual, renovando o atendimento da recepção na Casa Espírita, a gente tratou aqui da Lei Geral de Proteção de Dados. Enfim, pesado, né? E o cuidado com pessoas em situação de vulnerabilidade, crianças e idosos. A conclusão sempre é aquela voltada que o acolhimento fraterno ele deve ser realmente amoroso, mas nós vamos lidar com situações que implicam em chegar até nosso conhecimento, situações que devam ser atendidas pela legislação. Então, a gente não vai dar a solução para as pessoas em relação àquilo, ainda que quem esteja conversando seja um profissional relativo ao assunto. A casa deve ter um protocolo que vai direcionar para as autoridades competentes aquele caso, e lembrando que sempre há o sigilo, até mesmo uma denúncia de um crime que chegue ao nosso conhecimento. Então, há o sigilo em todas as situações, de quem denuncia e a proteção daquele que está necessitando de auxílio. Então, essa proteção, ela vai atender tanto aos voluntários das casas, como da própria pessoa que vai se sentir ajudada. Bem, todas as situações dentro de uma casa espírita, todas elas são sigilosas. Não nos cabe divulgar qualquer tipo de assunto fora do ambiente em que foi tratado, porque é uma questão de proteção da casa espírita e também do voluntário, para que nós não incorramos em delitos previstos na legislação. Trouxemos aqui alguns casos para estudo dentro do grupo, foram vários casos. O primeiro deles é o comentário a respeito de uma situação que tem uma outra pessoa que está obsediada. Então, é assim, não comentamos nada em relação àquilo que nos cabe saber por algum motivo. Não comentamos dentro da casa nem com o outro, para evitar a chamada maledicência, né? Isso dentro da casa espírita, mas fora dela, o que nós vamos ter, às vezes, até uma intercorrência legal desnecessária. Atendimento à situação a crianças com situação de vulnerabilidade,
Também existe a proteção legal, onde o voluntário que receber uma criança que relate algum tipo de abuso, ele deve procurar o representante da sua casa para que, dentro dos protocolos dispendidos, possam fazer a denúncia que for necessária. Não se deve tomar providências de chamar familiares ou qualquer outra coisa, porque é uma questão de proteção. A criança, ela é protegida e tem direito de fala também, então ela pode ser ouvida dentro da casa espírita. E os idosos, igualmente, em situação de vulnerabilidade, também existem as leis para protegê-los. E as casas espíritas devem ter protocolos para atendimento a essas pessoas, de forma que, além da orientação doutrinária, que é o que cabe à casa espírita, também possam se sentir protegidas dentro da sociedade. Muito bem. Solamente. Certamente foram tratados outros temas também, né? Outros estudos de caso também foram abordados, né? Mas é o tempo que a gente tem aqui disponível. Obrigado, Neuza. Nós vamos agora passando para o grupo de mediunidade. Relatoria da mediunidade, por favor. Boa tarde, gente. Bom, isso aqui é um gráfico não, isso aqui é um rascunho, e eu também estou com dificuldade em passar para vocês. Mas o nosso assunto é o dirigente insubstituível, personalismo. A cada casa tem uma forma de trabalho. Há dirigentes mais democráticos do que outros, pois a feminização entre todos os participantes deve ser harmônico, amigável, respeitoso, compartilhado, sem status, igualdade, divisão de conhecimentos, etc. Ao invés do autoritarismo, poder absoluto, dominação, sem reciclagem no conhecimento e aplicação da doutrina. Por exemplo, faço o que eu falo, não faço o que eu faço. Considerando que a indignação de alguns participantes de uma casa espírita, ao serem, de uma certa forma, modificados, que a sua conduta na casa não está sendo a mais adequada, até por ignorância, às vezes, daquele irmão, eles, às vezes, aceitam isso como uma reprimenda, uma situação muito desagradável, muito chata. Como assim? Está me menosprezando? Que eu, afinal de contas, eu sou, né? Enfim. Mas ele esquece que, de repente, independente de ser um espírita, como normalmente se autodenomina, ele é um ser humano. E o ser humano é totalmente cheio de falhas. A gente acha que a gente está sempre completando, que a gente é especial. Não, não é bem assim. E, às vezes, o que acontece? Esse participante, ele fala, não vou mais naquela casa, eu vou para outra que vou me acolher melhor. Gente, o pai está sempre em qualquer casa. Eu acho que quando as pessoas começam a colocar a mão na consciência e perceber que o problema não está nos outros e sim nela, isso já é um fato muito memorável, um fato assim muito grande. Bom, vamos continuar. A responsabilidade dos participantes da reunião mediúnica é a nivelação dos tarefeiros, considerando, além da proteção espiritual, sendo necessário o conhecimento individual de cada um da doutrina espírita. Aqui a gente tem algumas sugestões para que a gente possa dirimir alguns problemas que existem nas casas espíritas, principalmente problema de relacionamento, né? Eu ainda, embora a gente esteja sobre um teto, sobre toda a guarda da espiritualidade, a gente ainda tem assim, um tiquinho, né, de ser humano, a gente ainda não conseguiu se renovar, a gente não conseguiu melhorar. Então, vamos lá. Nessas situações onde haja um irmão em que tenha algum conflito com a maioria, a gente sugere que haja um grupo de elite, um grupo
diferente do atendimento, enfim, para que possa recolher esse irmão e conversar com ele. De uma forma assim humana, saber quais são os objetivos dentro de uma casa espírita. Não é estar espírita, é ser espírita. E a gente encontra muito isso, com esse livro que todos já leram, é uma casa espírita, acho que já passaram por isso, né? Mas o objetivo não é humilhar ninguém, não é diminuir ninguém. É ter um grupo que tenha gabarito para fazer com que a pessoa entenda que ela está ali para aprender. Não é que ela está ali para. O objetivo é oferecer a ela. Faz quem quer. Bom, continuando. Tem uma outra sugestão muito interessante. Tem um... Oi? Posso? Já deu? Então, tchau. Toma que é teu. Mas as propostas todas serão... todas as anotações serão coletadas posteriormente, vai ficar com a comissão, tá, do GEP. Obrigado, gente. Vamos passando agora para a equipe de gestão e comunicação. A sala de gestão e comunicação, por favor. Tá bom aqui? Boa tarde a todos. Meu nome é Silvânia, eu represento aqui o Grupo Socorrista Casa de Francisco. Nós estudamos aqui 3 casos, né? Voluntária se afasta após não ser convidada para uma atividade e em conversas paralelas diz não se sentir valorizada. Expositor duro na fala e trabalhador que apresenta sinais de desequilíbrio, mas resiste em buscar ajuda e continua atuando. Então, aqui são desafios, né, para os dirigentes das casas espíritas, né? E aí a gente chegou a algumas conclusões. Para o primeiro caso, a gente precisa restaurar vínculos e reforçar que as pessoas são diferentes, né? Então, às vezes, a gente faz reunião e a gente comunica o mesmo assunto para todo mundo, só que as pessoas entendem de formas diferentes. Somos todos espíritas, todos trabalhadores da mesma causa, mas entendemos aquela comunicação de forma diferente. Então, vale a pena você, como dirigente ou como colega de trabalho, chamar aquele trabalhador e explicar, perguntar se ele entendeu, para que ele não se sinta excluído e, de repente, deixe de trabalhar, de ajudar, né? Na outra situação, o trabalhador que tem uma fala dura, né? A gente desenvolver outras habilidades nele, trabalhar para colocá-lo, né, para trabalhar do lado de pessoas mais sociáveis, para que com o tempo ele desenvolva essas habilidades. E aí o terceiro caso é do trabalhador que apresenta sinais de desequilíbrio, né? O dirigente da casa, ou alguém próximo, ou o professor que ele teve, o orientador que ele teve durante o curso que ele fez na casa, conversar, chamar para conversar, sem invadir o espaço dele, óbvio, para que ele consiga se abrir e explicar. E contar também com a consciência do trabalhador, né? Que se a energia dele não está boa, naquele momento ele precisa se afastar, e não há problema nenhum disso, e se afastar para se cuidar, faz parte. É isso, obrigada. E aí, complementando, então, o que seria uma proposta prática para nós fazermos, fica a sugestão, assim como no ano passado, nós saímos daqui com a proposta do seminário de comunicação não violenta, a ideia é fazer mais um seminário, mas dessa vez num formato híbrido, para que possamos alcançar mais pessoas. O tema, a partir da discussão de casos, seria a inteligência emocional, a comunicação e a inteligência emocional na gestão de pessoas na casa espírita. Então, seria mais uma ferramenta para promover essa gestão. A ideia é fazer um primeiro encontro online, com uma parte um pouco mais teórica, e propor um segundo encontro presencial, onde faríamos oficinas e dinâmicas para entender na prática o que aquela teoria pode agregar no nosso dia a dia na gestão de pessoas. Então, essa é a proposta do nosso grupo
para tentarmos realizar ainda esse ano. Obrigada. Obrigado, pessoal. Vamos agora passando para a sala temática de arte. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Bom, a sala temática de arte, ela aconteceu pela primeira vez esse ano. Então, nós não trabalhamos com estudos de caso. Nós voltamos um pouquinho e trabalhamos um pouco com um diagnóstico de como que está a questão da arte na nossa região e partindo daí já para proposições, né, a partir do nosso encontro de hoje. Então, é uma sala que estava heterogênea, no sentido que a arte não tinha apenas artistas ou profissionais da arte, né? Tinha também pessoas interessadas, pessoas que gostam, que estão engajadas com a temática. Quando nós levantamos as dificuldades, nós ainda encontramos falta de abertura nas casas espíritas, e é interessante que, por um lado, falta de abertura por parte dos dirigentes, mas nós tínhamos uma dirigente de casa espírita na sala para defender os dirigentes e dizer que também, também tem resistência por parte dos voluntários. Olha que interessante. É para se pensar, né? Porque a gente percebe que os assistidos gostam. E aí, nós também conversamos um pouquinho assim, como que é essa questão da arte, onde está acontecendo, nós nos apresentamos, tentamos entender um pouquinho o que cada um estava fazendo com relação à arte nas suas casas. Então, a gente ainda tem muito forte a presença da música, dos evangelhos musicais, do evangelho lítero musical, mas também a música nos trabalhos de assistência social, também nos trabalhos manuais. Não tínhamos representantes de outras linguagens, né, o teatro, fotografia, audiovisual, mas são todas possibilidades. Então, a gente entendeu um pouquinho o que está sendo feito, o que já acontece, e trouxemos também... outra questão. E aí, nós temos, as pessoas estão participando onde isso acontece ou estão apenas como espectadores? Essa é uma questão. E aí, se estão apenas como espectadores, estão por quê? Já vi ele levantando ali. E aí, as nossas propostas são sair daqui já com uma rede de contato entre os artistas e os voluntários engajados com a arte, tá? Esse contato também para a gente poder divulgar o que está acontecendo, estabelecer contato com os órgãos regionais para ir abrindo esses caminhos, essas possibilidades, um circuito de sarau, e aí nós pensamos de Peruíbe a Santos, porque eram os que estavam ali naquele momento para fechar esse acordo, mas nós podemos pensar em Vale do Ribeira até Santos, viabilizar o aprendizado de instrumentos, de pintura, de canto, e realizar encontros com oficinas, tá? Tem até o nome, Encontro de Arte e Espiritismo. Antes de passar para a próxima sala, a USE Regional pediu para a gente chamar o pessoal do Departamento de Mocidade, que eles querem fazer uma divulgação de uma atividade. Pedro e Lucas, por favor. Enquanto eles estão se aproximando, eu gostaria de compartilhar que esse nosso polo é o único polo que está sendo realizado, foi realizado a sala temática de arte. Então, está sendo o primeiro em todos os encontros de GEP, né? E a gente tem muito a avançar nesse sentido. Boa tarde, pessoal. Já vou falar boa tarde porque já passou do meio-dia. Meu nome é Lucas, eu faço parte do Departamento de Mocidades da USE Regional. E a gente costuma fazer todo ano alguns eventos, né, para integração, para motivação, para o estudo dos jovens. E para isso, para a gente conseguir fazer isso e levar os jovens para os eventos, para dar toda a alimentação e tudo mais, a gente costuma fazer alguns eventos de arrecadação. E a gente vai fazer um evento de arrecadação agora, dia 30 de maio, que é um evento que é um rodízio de pizza, né? É um rodízio de pizza aí, também não é... É bom, né? Dá para participar e se divertir bastante. É um rodízio de pizza que vai acontecer dia 30 de maio no Centro Ismênia de Jesus. Para quem não conhece,
O centro fica na Avenida Conselheiro Nébias, número 425. Tá? É isso. Esqueci de falar. Os ingressos, R$60 o ingresso, tem direito a rodízio e um refrigerante. E quem quiser contribuir, quem puder ajudar a gente, pode vir falar comigo depois, ou com a Carol, e a gente, ou com a Renata, que a Renata repassa pra gente, e a gente vai divulgar bastante pela internet, e aí a gente resolve os ingressos depois, só procurar a gente. Hoje a gente não conseguiu trazer ingresso, mas... Hoje a gente não conseguiu trazer os ingressos porque ficou com uma parte da equipe aqui e a gente não deu tempo de pegar, a gente vir para cá. Mas quem quiser já adquirir aqui, só me chamar que eu anoto o nome e a gente, no dia do evento, a gente repassa esse ingresso, porque nele tem o vale do refrigerante, então lá no evento mesmo a gente já dá o ingresso para vocês. É isso, obrigado pelo espaço. Obrigado, pessoal da Mocidade. Nós vamos agora para a área, sala temática Infância. Bem, gente, deixa eu subir aqui. Boa tarde. Obrigado pelo acolhimento. Meu nome é Regis, vou fazer minha autodescrição, tá? Eu sou um homem pardo, estou usando óculos, tenho um brinco em uma das orelhas, estou usando uma camiseta preta, tá ok? E não dá para ver, mas por dentro eu estou tremendo. Tá ok? Eu sou de Praia Grande, eu sou da Casa Caminho da Luz, e nós vamos transitar aqui num tema muito importante, que seria: cadê nossas crianças? Falta de trabalhadores, e a criança que não se adapta, e a evangelização que não tem continuidade. Então nós vamos transitar desde do menorzinho, do pequenininho, como que nós vamos estar trabalhando com os pequenos, o que nós temos, trabalhadores, quais são as ferramentas que nós vamos estar utilizando. Porque aí nós estamos com o quê? A ponta, que seriam os pequenos, nós temos ali a família, porque isso não tem como a gente trabalhar sem estar olhando a família, e nós temos agora, que nós vimos o exemplo aqui, como vai ser continuado isso, com os jovens, a partir da pré e dos adolescentes, né, e da mocidade. Então, os pequenos, nós trabalhadores, nós temos que ter ferramentas para fazer com que isso aconteça. Porque cada indivíduo que chega ali pequenininho, ele é um espírito ainda em evolução e aprendizado. Só que ele traz muita bagagem que pode ser compartilhada com a gente e eles nos ensinam. Nós sabemos disso. Cada pequenininho que está lá, nós temos que ter ferramentas, sim, para identificar a particularidade de cada um. Através do quê? Através de vivências. Da música, da arte, da textura, do som, do cheiro. Isso faz com que a criança comece aos poucos a se apropriar do que sempre foi dela. Tá ok? Aí ela vai aprender até um certo período, ela vai chegar em casa e vai ter a família para acolher, no caso, se a família participa da casa ou não. E como nós vamos chegar até essa família? Né? De uma forma sutil também. Okay? Porque a família, ela pode ser uma família atípica. Pode ser sua mãe, pode ser a mãe e a avó, né? Pode ser só o pai. Então, a importância de chegar até essa geração que, de repente, não teve a mesma oportunidade que nós estamos tendo de passar para os pequenos. Tá ok? Então, dessa forma, nós vamos ter um acolhimento melhor através dessa diversidade de formas. E uma coisa que nós falamos bastante também, é que nós, trabalhadores, nós estamos sendo acolhidos de que forma? Nós exigimos ferramenta, mas qual ferramenta está sendo dada para nós? Então, nós precisamos ter, esse olhar para o colega que está do lado. Acolher, desde aquele que chega ali com meia hora para trabalhar, ele limpa o banheiro, ou aquele que está fazendo uma palestra. Ele tem a mesma importância, e isso faz com que os que estão chegando agora, eles falam assim, poxa, né, eu também tenho importância, e eu tenho meu valor dentro da casa espírita. A partir daí, ele começa a ir para os trabalhos, através dos convites, da integração dos pequenos, dos adolescentes. A partir daí, nós conseguimos fazer uma coisa muito mais forte, tá? Então, esse é o nosso objetivo. A gente está podendo fazer essa integração através de dinâmicas e trabalhos. Vou terminar rapidinho. Eu sou a Vanessa, sou uma mulher branca de cabelo loiro acima do ombro, estou usando um brinco prateado em forma de rosa.
E a nossa proposta para o futuro, nós pegamos os contatos um dos outros e é fazer um encontro de todos os evangelizadores, mas não só local ou cidade, se reunir na Praia Grande, que é no meio do caminho, né? Para poder trazer dinâmicas, para poder trazer temas que existem dificuldade dentro da evangelização com os próprios evangelizadores, para daí levar para as crianças. Essa foi uma proposta que nós temos aí para trabalhar todos juntos. Fechou? Nós vamos agora para a última sala temática, a sala Juventude. É Rafa, né? Ô Rafa, te chamaram lá na recepção, cara. Boa tarde. Eu sou um homem branco, com muito cabelo, só que não. Camisa azul. Acho que resumia fisicamente o que eu sou. Primeira sugestão, depois de escutar a infância falando, é que no ano que vem a juventude e a infância estejam no mesmo módulo. Já é a primeira oportunidade. Porque muito do que foi falado por eles é o que vai ser trazido por nós. Então, o que nós viemos para este ano, e continuamos, talvez, com este desafio durante anos, é como movimento, e aí eu não falo de aliança, de use, como foi dito aqui, nós somos espíritas, como isso se torna atrativo para a criança, para o pré-adolescente e para o jovem. O que nós estamos fazendo para que este movimento chegue a eles de uma forma diferente, para que eles possam trazer para os corações e para a mente, e para que possam levar para a vida? Eu acredito que esse é o nosso grande desafio. Então, todas essas questões que foram trazidas já foram discutidas por nós. O que a casa espírita hoje traz de atratividade para o jovem? Como ele se sente dentro da casa espírita? Como ele é recebido? Como ele é tratado? Quais as destinações que dão para esse potencial enorme que é o potencial do jovem, né? E aí a gente tem que pensar, desde quando ele vem quando pequeno, quando ele vai crescendo dentro da casa espírita, para que aí sim ele possa sentir que essa é a casa dele, essa é a doutrina que ele vai levar para a vida dele e que vai fazer diferença fora da casa espírita. Então, a primeira oportunidade já fica que no ano que vem possamos fazer juntos, se a outra pasta assim aceitar. Das nossas discussões, tiveram 4 pontos, porque o Rafael ainda ficou aqui do lado, né? Então eu vou ser sucinto. Mocidade focada no aluno. Então, nós somos catedráticos em falar sobre doutrina espírita, nós falamos de uma forma linda e maravilhosa, mas nós não falamos de uma forma que toque e que o coração do jovem se sinta verdadeiramente acolhido pela doutrina. Então, a mocidade ela tem que ser focada no aluno. Nós não podemos falar de Kardec ou de Jesus de uma forma que dificulte o entendimento, tem que ser fácil, tem que ser prático, tem que ser vivido. Mocidade trabalhadora da casa. Mocidade trabalhadora da casa em todos os momentos. Não é só num evento que nós chamamos para que eles possam fazer parte e entender que eles estão ajudando a casa. Mas a mocidade trabalhadora precisa arrumar uma biblioteca? Será que o jovem não pode fazer? Tem alguma coisa dentro da nossa casa espírita que o jovem possa fazer? Talvez é sair daqui com esse questionamento. A casa acolhendo o aluno e a família. Talvez, enquanto a gente não entender que a extensão do jovem é a família, e que essa família precisa estar com a gente nesse processo, porque muito fácil é a gente falar que o problema está nos pais, mas não entender a dor que o pai traz dentro do seu coração, fica mais difícil da gente poder entender o jovem e poder trabalhar com ele. E por último, a casa acolhendo o evangelizador, né? Nós precisamos que pessoas se coloquem para não só estudar a doutrina, mas para facilitar o entendimento para o processo de evangelização. Então, se todos nós dividirmos esse trabalho que é tão importante de evangelizar o ser, que é uma das coisas que faz com que nós estejamos aqui e que dá referência para as nossas vidas, nós vamos continuar, às vezes, só focando em levar de uma forma rasa
porque às vezes a gente traz muito para a gente, mas a gente não consegue levar para o coração daqueles de uma forma que eles entendem. Então, nosso estudo ele tem que ser direcionado também para que o jovem e a criança entendam de uma forma positiva. Para que o jovem e a criança entendam de uma forma positiva. E a primeira proposta foi a união das duas pastas, e a segunda, nós vamos fazer de 2 em 2 meses uma roda de conversa com os jovens. Então, a gente precisava sair daqui com uma coisa prática e fácil de fazer. Então, de 2 em 2 meses, a gente vai fazer uma roda de conversa, use, aliança, ou qualquer outra denominação espírita que queira estar conosco. Tá bom? Obrigado. Obrigado, pessoal da Mocidade, da Juventude. Nós vamos agora, então, desde já, mais uma vez, agradecendo a casa pelo espaço, agradecendo a presença de todos, agradecendo a Deus, os benfeitores espirituais, o Mestre Jesus, pela oportunidade. E vamos, então, passando para a nossa prece de encerramento, desejando que nós consigamos implementar diversas dessas propostas nos próximos 12 meses e que a gente possa se reunir novamente em 2027 para ver até que ponto a gente conseguiu avançar e nos reforçarmos para os próximos desafios. Para o encerramento, eu gostaria de chamar a Cássia Anselmo, que ela possa nos conduzir, então, na prece final. E assim, felizes que estamos, depois dessa reunião tão importante para nós, nós convidamos a todos para fecharem os olhos. Ao fechar os nossos olhos, que possamos visualizar Jesus sorrindo para nós, contente por estarmos trabalhando na sua seara de amor. Vamos agradecendo a Ele a oportunidade bendita de aqui estarmos. Agradecemos também a equipe espiritual responsável por este trabalho, assim como a Deus, nosso Pai Criador. Senhor Jesus, agradecemos a sua bondade de nos acolher no seu seio, apesar das nossas imperfeições, mas que possamos nos amar a tal ponto de que essas imperfeições não nos afastem. Senhor Jesus, obrigada por o Senhor estar conosco nos momentos mais difíceis, inclusive aqueles que vivenciamos dentro da casa espírita. Que não nos falte fé, não nos falte coragem e não nos falte amor. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre, graças a Deus. E assim, então, nós vamos encerrando, desejando a todos um ótimo final de domingo e uma boa semana pela frente. Que possamos retornar em paz e segurança aos nossos lares.